Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 16 de julho, o nosso texto está no livro de Josué, no capítulo de número 23. Sucedeu que muitos dias depois que Yahvé dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, aos seus cabeças, aos juízes, aos oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias. Vós já tendes visto tudo quanto Yahvé vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós. Porque Yahvé vosso Deus é que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído, até o mar grande para o pôr do sol. E Yahvé vosso Deus as impelirá de diante de vós e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como Yahvé vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficam convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem deles vos inclineis. Para Yahvé vosso Deus vos achegareis, como fizestes até o dia de hoje, pois Yahvé expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações. E quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor, Yahvé vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tem dito. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes a Yahvé vosso Deus. Porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto dessas nações que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes e elas a vós, sabeis certamente que Yahvé vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações de diante de vós, mas vos serão por laço, por rede e por açoite às vossas costas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu Yahvé vosso Deus. E eis que aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, como todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós Yahvé vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Será que assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas que Yahvé vosso Deus vos disse, assim também trará Yahvé sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a terra que vos deu Yahvé vosso Deus. Quando transpassardes o concerto de Yahvé vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes, e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira de Yahvé sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Livro de Atos, capítulo de número 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão desde o ventre de sua mãe, que era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta do templo, a porta formosa.
e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se a ele Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre, chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar a este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo, o justo, e pedistes que vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus ao seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoe e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 12. Justo serias, ó Yahvé, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente? Plantaste-os e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, mas longe do seu coração. Mas tu, ó Yahvé, me conheces. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como as ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso último fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios, se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta. Levantou a sua voz contra mim, por isso eu a aborreci. A minha herança é para mim ave de várias cores, andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai-vos todos os animais do campo, vinde a devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo e tornaram em desolado deserto o meu campo desejado.
em assolação o tornaram, e a mim clama na sua desolação. Toda a terra está assolada, porquanto não há ninguém que tome isso a peito. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada de Yahvé devora desde um extremo até outro extremo da terra. Não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Estais envergonhados das vossas colheitas, por causa do ardor da ira do Senhor. Assim dizia Yahvé, acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam na minha herança, que fiz herdar o meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que, depois de os haver arrancado, tornarei a me compadecer deles, e os farei tornar cada um a sua herança e cada um a sua terra. E será que, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive Yahvé, como ensinaram ao meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas, se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz Yahvé. Amém? Vimos então os nossos textos de hoje aqui em Josué, no capítulo 23. Quantos e quantos alertas, quantos avisos esse povo recebeu que era para seguir os ensinamentos do Senhor. Era para seguir o caminho que o Senhor trilhou. E quantas vezes nós vimos os profetas, Moisés, Arão, Josué, todos eles falando, se posicionando, cobrando, porque sabiam, estava clara, a palavra do Senhor estava transparente, que se desobedecessem, perderiam a proteção. E mesmo assim, muitos optaram por andar nos seus próprios deleites. E aqui em Atos, no capítulo 3, é muito interessante que Pedro com certeza já tinha passado pela Porta Formosa, ia ao templo constantemente, ele já devia ter passado por ali e ele já tinha visto aquele homem sentado à Porta Formosa. Mas Pedro teve uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Depois de ser revestido, de receber o Espírito Santo, ele olhou para aquele homem e viu coisas novas, porque a visão dele foi transformada pelo Espírito Santo. Então, quando nós temos a nossa visão transformada pelo Espírito Santo, nós passamos a ver as circunstâncias e as pessoas de maneira totalmente diferente. E o Espírito Santo nos prepara para surpreender as pessoas. Porque até então todo o povo do templo já tinha visto Pedro também e nunca tinha enxergado nada diferente em Pedro. E aí, depois daquela confiança toda de dizer levanta e anda, aí então todos começaram a olhar com espanto, com assombro para Pedro. O Espírito Santo transforma quem nós somos, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de agir, pensar e falar. Se você está precisando de uma mudança, você precisa de uma experiência pessoal com o Espírito Santo. E aqui em Jeremias, no capítulo 12, é muito interessante a sinceridade que o profeta chega para falar com Deus. Ele fala, olha Senhor, eu sei que o Senhor é justo, mas tem umas coisas que eu não concordo não. Por que o ímpio continua prosperando? Quando nós nos apresentamos com sinceridade ao Senhor, fala, Pai, eu entendo tantas coisas que o Senhor faz, mas tem algumas que eu não consigo compreender. Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? E Deus responde com o profeta, sem repreender, sem ficar irritado, sem se irar contra o profeta, ele simplesmente explica. Você precisa ver as coisas de maneira diferente. E ele abre os olhos, ele ensina, ele instrui. Deus é esse Pai que ensina, instrui, capacita, desde que haja sinceridade em nós. Amém? Vamos orar? Pai santo, bendito, fiel, maravilhoso, justo, nós te bendizemos, te louvamos, te damos graças pelo teu infinito amor e a tua misericórdia. Pai, ajuda-nos a agir em sinceridade para com o Senhor. Ajuda-nos, Pai, a entender
a importância da obediência, do cumprimento da tua palavra, dos teus princípios, dos teus propósitos, da tua lei, para que sejamos abençoados, protegidos, libertos. E Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos transforme, para que nós possamos ver de maneira totalmente renovada todas as circunstâncias que se apresentam diante de nós. Cremos no teu poder e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!